volta mais uma vez para falar de homeopatia, só que agora nós estamos no ano de 2026, porém, os nossos trabalhos continuam, certo? Então, nós vamos continuar falando de famílias homeopáticas do reino mineral e nós vamos falar do lítio, nós vamos falar da família do lítio, né? É um remédio pouco explorado na homeopatia, né? A gente fala muito pouco do lítio. E o lítio tem um papel tão importante para as questões emocionais, síndromes bipolares, né? E vale a pena a gente falar sobre ele com uma certa profundidade, né? E a gente colocar o lítio, né, no nosso dia a dia aí no uso dos medicamentos homeopáticos, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês, né, o nosso material, para a gente seguir direitinho o passo a passo, e a gente não esquecer nada, né, em relação ao lítio. Lembrando que ao final, né, da família lítio, ao final da nossa websérie, né, eu disponibilizo o material para vocês lá no site Naturoergos, tá bom? Tem lá. E se você quiser receber no seu WhatsApp, é só você ir lá no link da bio, entrar no nosso WhatsApp, que você vai receber as aulas por lá também, assim como vai receber os vídeos que a gente grava, né? Você também acaba recebendo via WhatsApp, que acho que é uma coisa que acaba ficando confortável, né? Muito bem, gente. Então, nós vamos falar sobre os lítios. Lembrando que o lítio na natureza, né, ele é muito usado para a gente fazer baterias, principalmente, e porque como ele tem é dito o seguinte, que ele tem polo positivo e polo negativo razoavelmente distantes, né, e isso facilita a gente guardar energia. Porém, o nosso foco vai ser falar do lítio no corpo, no organismo, certo? Qual que é a importância do lítio para o nosso organismo? Bom, gente, o lítio é considerado um oligoelemento. O que isso significa? Significa que a gente precisa de muito pouquinho lítio no organismo, muito pouquinho. Para você ter uma ideia, a gente precisa de partículas por bilhão, ou seja, a gente precisa de 1 bilhão de moléculas e uma só de lítio, né, para a gente conseguir funcionar de uma forma harmoniosa, né? Porém, a literatura diz o seguinte, né, que a gente precisa de muito pouquinho de lítio, e então é um pouco controverso o papel dele como ser um elemento essencial. O que é um elemento essencial para o organismo? Elemento essencial é tudo aquilo que nós precisamos para funcionar, mas nós não somos capazes de produzir. Então, existe ainda certas dúvidas do quanto que a gente precisa do lítio para funcionar bem. Porém, existem algumas evidências tão fortes que nós usamos o lítio para simplesmente tratarmos síndromes, né, bipolares, né, maníaco-depressivas e tal, né, o lítio é um dos principais elementos para isso, né, os psiquiatras usam bastante o lítio. Então, é muito importante aqui a gente ver que o lítio provavelmente tem algum papel para nos manter harmoniosos, saudáveis, deve existir, né? Bom, então, destrinchando um pouquinho mais, né? O lítio é considerado um micronutriente traço. Na literatura em inglês, né, o termo que eles usam é salt trace, né, traços de sal. Então, ele aparece muito pouquinho no organismo, só em praticamente vestígios, né? Porém, ele tem uma função neurológica muito importante, porque ele é capaz de regular o nosso humor e trazer estabilidade emocional. E a gente já vai explicar como isso acontece.
Então, se ele é capaz de estabilizar o nosso humor, ele é muito importante para a gente manter a nossa mente, a nossa psique protegida e apropriada, né? Então, ele tem um papel protetor, né? Lembrando que ele é utilizado já em alterações psiquiátricas, certo? Principalmente para transtornos bipolar, depressão, maníaco-depressivo. Bom, quais são as principais vias neurológicas, né, que esse lítio, ele acaba aparecendo? Então, na verdade, gente, o lítio, ele é um inibidor, né, ele é um freio leve, discreto. Então, ele pega umas atividades que estão excessivas no nosso organismo, tudo que está funcionando demasiado, e diminui. Então, ele trabalha com uma certa modulação de excitabilidade, né? Essa inibição a gente vê com bastante frequência no sistema neurológico, mas ele também consegue fazer inibições em outros sistemas, né? Sistema ósseo, sistema renal e etc. Sistema metabólico. Mas ele é basicamente um freio, né? Ele é um inibidor leve. Então, o lítio, ele inibe uma enzima, né, que é essa inibinositol monofosfatase, né, que diminui a reciclagem do inositol, e nisso ele diminui a excitabilidade neuronal, né, facilitando a liberação de alguns neurotransmissores, principalmente dos neurotransmissores inibitores, né, por exemplo, o GABA. Aí tem uma observação sobre o inositol. Gente, inositol é uma substância que a gente fala muito pouquinho, mas um dia, no passado, ele foi conhecido como vitamina B8. Ele não é mais considerado uma vitamina porque o organismo é capaz de produzir inositol, né? E reciclar esse inositol. Então, por isso que o termo vitamina já não é considerado mais correto. Porém, né, o inositol ou a antiga vitamina B8, ele é muito importante, é um sinalizador para a secreção de hormônios, de neurotransmissores, contração muscular e sistema imunológico, né? Então, ele ativa, o inositol é como se ele fosse um excitador, e o lítio funciona como inibidor, entendeu? Então, nisso a gente consegue fazer um balanço, né, das funções do organismo. O inositol, como eu falei, ele é um excitador, né? Então, pessoas que estão em depressão, né? Muita gente acaba prescrevendo como suplemento, né? O inositol, para melhorar, né, o humor, para melhorar a depressão e tal. Bom, muito bem. Via número 2. Então, a gente falou que ele é um inibidor da produção de inositol, né? Mas ele também inibe uma enzima que se chama glicogênio sintase quinase. O que é isso, né? Que enzima é essa? É uma enzima de caráter construtor. Então, ela é uma enzima que ativa, por exemplo, a produção de glicogênio, que são moléculas grandes, né? São moléculas volumosas, né? Então, ele é um anabólico, né? Ou seja, ele ajuda na construção de tecidos, essa GSK3, né, essa enzima. Então, ela auxilia em todos os processos a enzima GSK3, ela auxilia nas construções de moléculas grandes, nas construções de tecido. Então, ela é importante para processos anabólicos. E o glicogênio, né, a produção de glicogênio é uma das funções dessa enzima, né? Então, o que acontece? Quando você está produzindo glicogênio, quando você está em anabolismo, o catabolismo funciona em menor monta, entendeu? Então, o que significa? Significa que o organismo falou, olha, nós já recebemos, né, tudo que a gente precisa para trabalhar, né? Obrigada aí, alimentos, né? Por vocês terem vindo, por vocês fazerem parte disso. Organismo, agora a gente vai trabalhar na produção de tecido, na produção de substâncias, e agora a gente não vai fazer digestão mais, né? Nós vamos trabalhar
produzindo proteínas, produzindo moléculas. Então, o que acontece? Como o organismo ele fica num modo ativado, né, de produção de proteína, produção de tecido, o que acontece? Tudo que significa, todo o papel digestivo, ele é diminuído. Então, você começa a ter, quando essa enzima está muito estimulada, você começa a ter um aumento da resistência à insulina e um diabetes, uma tendência, né, a um diabetes mellitus tipo 2. Por quê? Porque agora a gente está consumindo glicogênio, não é hora da gente assimilar a glicose, né? Então, por isso que a gente fica nesse modo aumento da resistência à insulina. Então, por isso que o lítio, traços de lítio é importante para que essa enzima ela não funcione de uma forma descabida, né? Então, ele é importante regulador aí. Bom, essa enzima GSK3, ela também aumenta a ativação da proteína tal. Essa proteína tal, ela é associada ao Alzheimer, né? Então, significa que essa proteína tal, quando ela é produzida em excesso, ela começa a obstruir aquela célula nervosa, né? Essa célula nervosa, ela passa a não trabalhar direito e morre, né? Por causa do excesso dessa proteína tal. Então, se essa enzima GSK3 estiver super funcionando, hiperfuncional, você começa a hiperfosforilar a proteína tal e você começa a estar predisposto ao Alzheimer, né? Então, por isso a importância do lítio, para não deixar essa proteína trabalhar demais. Essa GSK3 inibe a apoptose celular, né? Então, mais um motivo para tomar cuidado, porque ela deixa você propenso a câncer, né? Porque ela começa a fazer o corpo a trabalhar em demasia, inclusive inibe a morte celular, a morte programada, né? A gente chama de apoptose. Então, por isso que ela não pode trabalhar demais. Ela é importante, mas não pode trabalhar demais. E a via do GSK3 também está associado à neuroproteção e estabilização do humor, né? Então, por isso que o lítio aí é importante, tá? Para não deixar essa proteína, essa enzima trabalhar demais, ativar demais nosso organismo e trazer todos esses prejuízos, né? O prejuízo neurológico, né, das células neurológicas trabalharem demais, o prejuízo das células metabólicas trabalharem demais. Muito bem. O lítio, né, também acaba reduzindo a atividade da dopamina, que é muito frequente nas momentos, né, nas fases de mania, para quem tem síndrome bipolar, né, transtorno bipolar. Diminui o glutamato, né, o glutamato, ele é uma substância extremamente excitante, inclusive, quando você não tem uma boa regulação do glutamato, você começa a predispor a doenças, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, porque aquela célula fica tão excitada que ela começa a morrer, né? Então, por isso que o glutamato em excesso é tóxico, e o lítio ajuda a que esse glutamato não fique tóxico, vamos colocar assim. O glutamato, ele trabalha numa quantidade regulada, numa quantidade ideal. E o GABA, ele aumenta, ele favorece a secreção do GABA, que é um neurotransmissor inibitor. Ou seja, ele o lítio faz parte do contrapeso da diminuição da excitabilidade neuronal, ou da excitabilidade de qualquer célula. Então, ele é um contrabalanço importante entre a atividade, vamos colocar assim, o descanso celular, né? Bom, o que mais que o lítio faz? Ele aumenta a expressão do BDNF, né? Que é um fator, né? Que é uma molécula importante para o desenvolvimento do cérebro, né? É uma molécula reguladora muito importante. Favorece a neurogênese e a resiliência dos neurônios, né? Mecanismos importantes para a estabilização do humor e prevenção de recaídas a gente quer dizer recaídas em mania, né? Muito bem.
A gente falou bastante do sistema nervoso, né? E no metabolismo ósseo, o que, que o lítio faz, né? O lítio ajuda a prevenir a osteoporose. Por quê? Porque ele estimula a formação óssea e estimula a atividade do osteoblastos, né? Então, por isso que o lítio é importante para a gente manter os nossos ossos saudáveis. Lembrando que o lítio, né, ele é importante na forma de traço, tá? Se der muito lítio também, a gente vai ter outros problemas. Mas, de uma forma geral, ele atua como um regulador. Então, no metabolismo celular, né, a gente viu que a regulação da ESK3, como a gente falou, né, que ele modula o metabolismo energético, ele pode reduzir, né, promove a sobrevivência celular, fazendo com que a apoptose ocorra de uma forma correta. E como você tem uma modulação da apoptose, toda vez que a célula morre, né, ela libera também toxinas, né? Então, como ele ajuda a fazer o ajuste dessa apoptose, você também, portanto, diminui o estresse oxidativo para o organismo. Importante, né? Ele também ajuda na tireoide, o lítio. O que ele faz lá na tireoide, né? Ele ajuda a grudar o iodo na tireoglobulina, entendeu? Então, se você tem uma quantidade de lítio muito pequena, o iodo ele não gruda adequadamente na tireoglobulina. Então, você começa a produzir uma levotiroxina não tão eficaz, né, quando você tem o traço do lítio. Ele inibe também, ele pode ajudar a inibir esse anticorpo, né, peroxidase tiroidiana, que a gente chama de TPO, e essa peroxidase, ela é muito ativa quando a gente tem tiroidite Hashimoto. Então, ele ajuda a inibir a atividade da TPO, portanto, diminui, né, a expressão do Hashimoto. Também modula a sinalização do MP cíclico no receptor de DSH, reduzindo a liberação T4 e T3. Isso é muito importante para quem tem hipertiroidismo, né? Quando muitas vezes a gente utiliza grande quantidade de flúor, né? Vai fazer alguma coisa no dente e tal, e que colocar uma limpeza, por exemplo, que a gente entra em contato com a quantidade de muito flúor, o flúor traz uma certa tireotoxicose, né? Ou seja, ele faz essa tireoide trabalhar um pouco mais. E o lítio ajuda a essa tireoide trabalhar de uma forma correta, né? Bom, ele é um freio, né? É um freio leve, porém importante. O lítio também age no sistema renal, né? Diminuindo a capacidade de concentração de urina, né? Levando a uma poliúria, né? Ou seja, você urina a mais. Ele também tem um efeito imunológico, né? Então, ele diminui, ele regula, na verdade, as citocinas inflamatórias, não deixando essas citocinas trabalharem em excesso. E também tem como a gente já falou, uma ação protetora, né? Contra o estresse oxidativo. Porque, veja, mais uma vez, né? O lítio, ele é um freio. Então, quando uma célula está trabalhando muito, você tem um aumento desse estresse oxidativo. Então, se o lítio diminui a velocidade do trabalho daquela célula, indiretamente ele está diminuindo o estresse oxidativo. Muito bem. Pergunta: eu preciso fazer suplementação de lítio? Não, gente, não faça suplementação de lítio. Por quê? Porque o lítio, ele funciona como um traço no organismo, entendeu? Então, é muito mais interessante você tentar buscar esse lítio nos alimentos do que numa forma de suplementação. Exceto se você perceber, né, uma pessoa meio
né, com transtorno bipolar, e você usar de uma forma homeopatizada. Mas de uma forma maciça, material, né, eu particularmente não faço, não recomendo. Então, quais são os principais alimentos com lítio? Vocês vão ver, gente, que são alimentos básicos, né? Não tem nada de muito especial. Porém, a gente tem que tomar cuidado para, de fato, cuidar da nossa dieta, para que a nossa dieta seja o mais diversificada possível. Então, olha, a gente tem lítio no arroz, né? Que é a dieta básica, né? Nossa. Está presente no trigo, também dieta básica, na aveia, na cevada. Só que, gente, em cereais integrais, tá? O branco a gente já tem perda, né? Então, comer um arrozinho integral de vez em quando é importante. Leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha. Feijão está na nossa dieta. Né? Verduras e hortaliças, batata, couve, espinafre, alface. Frutas, maçã, banana, uva, né? Maçã, banana, são frutas que estão bastante presentes na nossa dieta. Oleaginosas, né? Nozes, amêndoas, castanhas, né? Leite, carnes e peixes. E algumas águas de determinadas regiões, elas já vêm com traço de lítio. Ou seja, se você manter uma dieta natural, não no sentido de que é uma dieta básica, né? Você arroz, o feijão, a sua carne, a sua fruta, a sua saladinha. Entendeu? Se você manter isso com frequência, provavelmente você vai ter um humor estabilizado. O duro é quando a pessoa começa, eu vou almoçar coxinha e jantar pizza, entendeu? Então, é uma dieta básica do brasileiro, mas a gente tem que estar sempre observando, né, para ver se a gente não vai cair na tentação e ficar, né, almoçar coxinha e jantar pizza, entendeu? Então, olho na dieta para a gente manter aí uma dieta com alimentos naturais, né, e que a gente vai conseguir, isso vai muito ajudar as questões de humor, vai preservar a tireoide, vai preservar seus ossos, vai preservar seu imunológico, com uma dieta básica e simples do brasileiro, então não percam isso, certo? Muito bem, gente, nós encerramos por aqui a nossa apresentação do lítio, né, no organismo. Estamos começando, né, a nossa websérie. Nos nossos próximos vídeos a gente vai falar do lítio homeopático, né, da forma homeopatizada. E eu vejo vocês lá, no nosso próximo vídeo, para a gente continuar a família dos lítios.